exatamente isso que vocês vão ver agora. Foi recolhido, se eu estiver errado, padre, senhor, por favor, foi recolhido como prova o esperma do bispo. Sim. E foi bom que o senhor adentrou este assunto, porque ninguém me perguntou por que você teve essa ideia, né? Mas eu vou rapidamente contextualizar, né? Mas antes disso, como é que começou? O senhor conheceu o bispo? Quando entrou o bispo Mamed na sua vida sacerdotal? Onde foi e o início? Então, o início eu já dei, né? Que foi o caso lá de Itajobi, né? Na época, Dom Otacílio, eu fui punido, né? Por dizer a verdade. E esse padre foi promovido para uma paróquia riquíssima ali, pertinho de Ibirá. Então eu fiquei numa depressão profunda, né? Daí eu precisei tomar remédios, né? Eu peguei e fiquei assim bem depressivo. Daí veio Dom Eduardo Benes, porque daí Dom Otacílio foi obrigado a renunciar, né? E daí Roma achou por bem mandar um administrador apostólico, né? Que foi Dom Eduardo, que ele é arcebispo emérito de Sorocaba. No primeiro momento ele não acreditou que eu estivesse dizendo a verdade. Ele mandou eu passar o Natal e o Ano Novo, meu primeiro Natal e Ano Novo como padre, na casa da minha família, porque ele achou que o bispo anterior estava certo, né? Depois, quando toda a verdade veio à tona, eu já estava muito depressivo e daí Dom Eduardo mandou investigar e viu que tudo que eu estava relatando era verdade. Daí Dom Eduardo ele se tornou uma espécie de um pai espiritual para mim. Daí ele me incentivou a estudar, nós conversávamos muito. Quando ele pegou e foi de volta, porque ele já estava aposentado, né? Ele só veio para ficar um ano lá na diocese, porque a coisa estava muito feia, né? Então eles pegaram e falaram para ele, Dom Eduardo, olha, o senhor já é emérito, já é aposentado. Se a gente mandar um bispo lá agora para tentar resolver todos esses escândalos, o bispo vai ficar queimado com os padres e depois vai ficar difícil. Então o senhor, como não tem mais vínculo, já não vai mais ter diocese mesmo, vá lá, faça tudo o que tem que ser feito, depois o senhor volta, vai viver sua aposentadoria, né? E o outro bispo chega e dará continuidade no trabalho que o senhor fizer. Então ele chegou e foi investigando tudo isso e comprovando, afastando padres, deixando tudo esquematizado para moralizar a diocese, né? E daí quando Dom Valdir Mamed, depois de praticamente um ano que Dom Eduardo estava lá, foi nomeado para ser o bispo titular, né? Então Dom Eduardo pegou e falou, olha, esse padre aí sofreu muito no início do ministério dele, eu peço que você cuide dele aí, porque ele é o padre mais jovem, que eu fui ordenado com idade mínima, porque desde criança eu queria ser padre, fui muito cedo para o seminário, ainda menor de idade eu já estava lá dentro do seminário, né? Percorri todos os anos e fui ordenado bem jovem, né? Então daí ele falou, é o padre mais jovem, tanto em tempo de ministério como também em tempo de idade. Então ele pediu para que Dom Valdir Mamed se aproximasse de mim como pai. Então, inicialmente, ele é mais velho que o meu pai biológico, né? Eu não vi maldade, né? Eu, assim, viajei com ele em vários momentos. Tudo que ele pedia eu sempre respeitei, sempre fiz. Mas daí, né, com o passar do tempo, ele criou uma certa afinidade, né? Mas nas conversas que estão nos autos, tudo, eu sempre chamando ele de pai, porque o bispo de fato é um pai. E ele também me chamando de filho, né? Dizendo que era meu pai espiritual, que Dom Eduardo pediu. E por aí foi. Daí ele começou a pedir coisas estranhas, como, primeiramente, ele foi para uma praia lá, que os padres de Brasília vão sempre. Eles têm uma casa lá no Piauí. E ele falou: olha, eu quero ir para a praia e eu não queria ir com esses pelos nas costas. Você não pode me ajudar aqui a depilá-los? E daí, inicialmente, começou, né, a depilando, né? Isso depois, com o tempo, né? De começo, não, ele sempre foi muito era muito profissional. E depois chegou ao ponto de ele ficar sem roupas, né? E mandar eu depilá-lo.
E você é dentro de uma igreja que você promete obediência ao bispo, ficava muito constrangedor você pegar e se negar. Não é que a gente queria fazer, mas como ele me tratava como filho, a gente até se sujeitava, né, achando que tivesse, né, assim, auxiliando, porque ele falava, ó, eu só tenho coragem de pedir isso para você porque eu te considero como filho. Para outro jamais eu pediria. Porém, um dia, ele pegou e me chamou, né, para levá-lo até o aeroporto, e ele tinha acabado de reformar e inaugurar uma casa, que é o Palácio Episcopal. Aqui fica a Cúria, no meio fica essa casa, que é uma mansão, né, que ele gastou muito dinheiro lá, numa época até de pandemia, que todo mundo estava passando necessidade, e do outro lado ali, no mesmo quintal, é o seminário. Daí começaram os problemas. Enquanto ele morava lá num apartamento que 4 pessoas dividiam o mesmo andar por bloco, era impossível ter esse contato, né? Bastava dar um grito, todo mundo... Esses crimes, infelizmente, ninguém faz eles debaixo de uma câmera filmando, né? Só 3 pessoas vão presenciar: a vítima, o agressor e Deus. Então é muito difícil você ter provas concretas, né? Mesmo porque você não está preparado para o que aconteceu a primeira vez. Como eu ia levá-lo para pegar um avião com destino a Brasília, e ele sabia que eu tomava todos esses remédios, para eu não ter que acordar tão cedo, ele pediu para eu dormir naquela casa. E eu peguei, tomei meus remédios, né? E ele falou, vamos assistir a alguma coisa aí, até... Porque era... Eu falei, tá bom. Daí ele pegou e abriu um sofá, cama lá, né? E daí nós ficamos deitados. E o sofá é tão grande que ele tem uma largura, uma espessura muito grande, né? Então, você toma esses remédios, né? Porque eu já tomava por causa do fato que eu narrei inicialmente, né? Dá uma sonolência, você não tem mais aquele reflexo, aquela habilidade. Então você tá meio... E outra, eu já havia assistido aquele filme naquela semana. Porque daí eu peguei e falei, o senhor já assistiu o filme O Poço e o Pêndulo? Que fala sobre a Inquisição Espanhola, permeada por abusos sexuais. Eu lecionava a história da Igreja Antiga. Eu falei, eu pedi para os meninos assistirem na terça-feira esse filme. Eu assisti junto. Vamos assistir então ele? Como eu já tinha assistido, eu não dei muita importância para o filme, porque eu já assisti várias vezes, como professor de história, né? Então eu peguei e estava totalmente desatento, né? E eu não percebi que ele veio por cima do sofá e pegou e se jogou por cima de mim. Você já está sob efeito de remédio. Você não está esperando uma atitude dessa porque você está considerando a pessoa como pai. Tem um fenômeno na psiquiatria que meu médico sempre fala, gera uma paralisia, né? O susto é tão grande que você pega e fica assim meio que sem reação, é a palavra. Você não está esperando por isso, né? Depois ele foi mordendo, tentando segurar e falando coisas horríveis. Depois ele pegou, até no meu depoimento eu falo que ele fez a penetração do órgão genital na minha boca usando de força, né? E daí muita gente fala, pô, mas como que você vai deixar colocar um pênis na sua boca, você não vai morder? Daí vem outro fato. Como eu disse, apenas 3 pessoas sabem o que ocorreu. Eu, ele e Deus. As pessoas quando falam, nossa, mas deixar colocar um pênis na boca e ejacular lá, Gente, um professor meu questionou isso, o Coronel Azor. Ele falou, mas você não... Falei, coronel, foi muito bom o senhor ter me perguntado isso. Porque muitas vezes a gente pega e se coloca dentro da cena a partir de nós. Eu falei, eu não sei o tamanho do seu órgão genital, mas o dele é coisa muito pequena, Geraldo. Não tinha, foi mais que esfregando, né? É um órgão pequeno, né? E ele também, as outras vítimas, e o psiquiatra que atendeu, que é lá de Ibirá, sabe que a coisa é muito rápida. Ele tem uma espécie de ejaculação precoce.
Não é algo que fica lá 15, 20 minutos. Não, foi coisas assim muito rápidas, né? Então que você não tem tempo nem de pensar, quanto mais de agir. É uma ejaculação precoce, é um órgão genital, não querendo difamar, mas é muito pequeno. Então por isso foi possível, né? Tudo isso, né? E com aquela, você já está sob efeito de remédio. Ele pega e pula em cima, você fica assim, sem reação, né? Dá um trauma tão grande, né? E depois eu peguei, né? Eu queria colocar uma pedra em cima, porque ele me pediu perdão. No dia seguinte eu nem levei ele no aeroporto. Não tinha como escapar, porque quem conhece lá é tudo muro alto, com cerca elétrica, só ele tinha o controle. Fim de semana na Cúria, fechada, seminário, todo mundo vai. Os seminaristas vão todos para alguma paróquia ali da região fazer, né, os seus estágios pastorais. Então, diante de uma chácara dentro da cidade, só estávamos eu e ele. E eu não tinha como sair. Mesmo porque já sob efeito ali de remédio, né, eu tenho, desde que aconteceu essas coisas, eu durmo pouco ali, umas 3, 4 horas de sono no máximo por dia, né? Meu relatório médico demonstra que eu fiquei com várias síndromes, né? É uma despesa com remédio e com médicos, psicólogos muito alto, né? Mas eu achei que ia terminar por aí. Daí que entra essa questão que o senhor falou, mas e esse esperma, como que aconteceu? Daí eu fiquei, dali alguns meses, 2 seminaristas foram até Ibirá, porque eu era o representante do clero, me pedir socorro porque estava acontecendo as mesmas coisas. Mas nisso a igreja já sabia o que estava acontecendo. As mesmas coisas também envolvendo o Dom Valdir Mamed, mas agora não comigo, com outros seminaristas. seminaristas. Como o seminário ficou ali no mesmo quintal da casa dele, depois que ele passou a morar lá, as coisas ficaram incontroláveis. Porque ele pegava e ia lá, imagina um bispo falando para o seminarista, eu quero você aqui na minha casa. O seminarista, no desejo de querer ser padre, vai obedecer o bispo, né? Porque na igreja ou você obedece ou você é colocado para fora, como estão tentando fazer comigo. É uma monarquia, o bispo é soberano. Ele que julga, ele que faz a lei e ele também vai executar a lei. É uma monarquia dentro do Brasil. Então você não tem muito o que querer, é a palavra do bispo, você, para ser ordenado, tem que prometer obediência e não tem o que fazer. Se você na formação já pega e é desobediente, você é colocado para fora. Então, diante desse sonho de ser padre, outras pessoas também foram abusadas. E daí, no carnaval do ano seguinte, 2023, 2 seminaristas foram até a casa de Ibirá, porque na época o carnaval lá, o senhor frequenta sempre, né, aquela região, era um carnaval muito badalado, né, e eles quiseram, e eu hospedei esses 2 seminaristas, né, um é padre e o outro agora teve a coragem e denunciou, o outro fica em silêncio com medo de ser perseguido dentro da igreja, o que denunciou o promotor agora mandou arquivar também, falando que não tem provas, né. E tem mais um que denunciou também, que eu sei porque eu fui chamado na delegacia como testemunha, porque realmente eles me procuraram pedindo socorro. Mas o que eu podia fazer? O núncio já estava sabendo, Dom Moacir, que era o arcebispo, também. Mas diante de todas essas confusões, o homem foi ficando totalmente desequilibrado, esse homem, Valdir Mamed, né? Pelo menos no RG ele se autodenomina homem, mas o que ele fez é papel, né, de um covarde, né, de um canalha. Daí ele pegou e nesse tempo ele pegava e fazia chamadas de vídeo, né, e se masturbando, e queria a todo custo minha presença, e eu fui me desvencilhando de tudo. Eu lecionei 5 anos no seminário, eu cortei, falei, não vou mais no seminário, já não ia mais em reuniões. Eu fugia dele o máximo que eu podia, esperando que a igreja fosse resolver isso rapidamente. Daí, para não, eu sei que o tempo também é... Essa carta aí, quem quiser, né, entra com a sua edição, aí nela está melhor detalhado, né, todo o sofrimento. Mas eu estava um dia lá,
Lá já era até fora de hora, né? Ali o senhor sabe que a casa paroquial de Ibirá tem uma sorveteria de um lado e outra sorveteria do outro, né? Ou seja, os vizinhos não escutam, né? Daí ele começou a ligar, ligar, ligar. A hora que eu fui atender, ele estava já no portão da minha casa, lá de Ibirá. E daí foi o momento que eu falei, meu Deus, esse homem... E já chegou alcoolizado, já foi lá na entrada, já tirando a roupa. Eu fui para dentro do meu quarto, ele foi atrás, ocasião que ele tentou me agarrar. E daí eu já usei de força, né? Porque eu já sabia que ele ia tentar. E joguei ele, peguei, não deixei ele me agarrar, peguei, empurrei. Daí ele ficou lá na minha cama, né? E eu peguei e fui beber água na cozinha. Quando eu voltei, eu vi que ele tinha se masturbado e, como eu já disse, a ereção dele é muito rápida. Daí eu coloquei ele para fora do meu quarto e ele foi para o outro quarto, né? Eu peguei todas as roupas que ele tinha deixado jogado, todos os pertences dele, joguei lá, me tranquei dentro do meu quarto e aquela noite eu não dormi. Porém, quando eu fui ver na minha cama, eu vi que ele tinha, além de se masturbar, tinha caído elementos dentro, ali em cima do meu lençol. Eu ganhei tinha um relógio lá, eu tirei da caixinha, peguei algodão, recolhi tudo aquilo, recortei o lençol, guardei, troquei o lençol, deixei tudo lá. E daí as pessoas falam, mas como que você estava preparado para fazer uma coisa dessa? Primeiro, gente, nós precisamos aprender com a vida. Eu não ia deixar acontecer um segundo estupro. O primeiro eu não tive condições emocionais, nem tempo, nem psicológico de reagir. Mas na segunda vez eu enfrentei e não deixei que houvesse outro estupro. Porém, teve uma paróquia que eu passei que ali o padre daquela paróquia, ele também era muito imoral. E ele levava vários parceiros para se relacionar com ele na casa daquela paróquia. Paróquia de qual cidade? Não vou citar o nome, mas quem está ouvindo e é daquela região saberá. Região lá de Catanduva. Pertence à Diocese de Catanduva. E isso foi um escândalo terrível, porque a funcionária estava já exausta de ter que recolher camisinhas no dia seguinte, recolher bebidas alcoólicas, recolher um monte de coisa. Numa eventual data, ela pegou e chegou lá, e o lençol da casa dessa paróquia estava lotado de esperma, de O que ela fez? Chamou uma outra senhora, que eu não vou revelar o nome, e foram lá no bispo e levaram e falaram, olha, tá aqui, né, todo esse esperma aqui, ó, o padre está fazendo isso. Ao invés do bispo naquela época punir o padre, ele mandou a funcionária embora. Daí, como esse caso é muito famoso lá dentro da Diocese de Catanduva, eu peguei e falei, gente, eu já estava assim, a hora que eu vi que tinha esse esperma, eu falei, eu vou recolher isso, mas desta vez eu vou fazer melhor. Eu vou mandar a um laboratório, né, fazer o mapa do perfil genético, né? E foi quando pessoas ali, professores que já estavam acompanhando minha dor, eu não tinha dinheiro para pagar esse exame, fizeram ali uma doação ali. Teve a dona Vandinei Escorai e meu padrinho Péricles Furco, que já estavam sabendo de tudo isso. Eles deram esse dinheiro, nós mandamos fazer aqui num laboratório em São Paulo, né? E daí já estava essa investigação da igreja correndo, vítimas a todo momento, ninguém tomava providência. Foi quando eu escrevi uma carta terminativa e falei, ó, chegou mais uma vez nesse ponto. Agora vocês vão tomar providência, porque agora vocês estão com o esperma, com o mapa do perfil genético, ou eu vou ter que chamar a polícia, porque eu estava no meu limite. Eu já não conseguia mais, eu estava à base de remédios. E daí ele não confessava, né? Daí o arcebispo me contou depois que chegou, né? Na véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida lá, e ele negando tudo, negando tudo, negando tudo. Então eu peguei e falei, arcebispo, faça o seguinte, como quem pegou o material foi um laboratório aqui de São José do Rio Preto, mas o exame foi aqui na capital, tira a capa desse documento, porque vai aparecer só
os dados do mapa do perfil genético. Ele não vai saber, né? Ele vai achar que foi alguém que mandou para a capital direto e não vai ter o nome de quem pediu para fazer esse DNA. E se ele está tão certo que ele é inocente, manda ele pegar e fazer, então, a contraprova. E daí vamos ver se ele é tão inocente assim. Mas mesmo assim o homem tentou escapar. Quando o arcebispo falou, então o núncio pede para que você pegue e refute esse exame aqui, porque alguém que você pegou e saiu, pegou e coletou seu esperma e mandou fazer essa perícia. Ele foi muito sacana. Ele pegou para tentar se livrar das acusações, ele pegou e falou que um determinado padre, que ele estava brigando e perseguindo esse padre, que odiava ele, teria ido lá na casa dele sem a anuência dele, ou melhor, sem a presença dele. Esse padre que ajudou ele lá na reforma da casa, que virou um palácio, que esse padre foi lá, ele estava na cúria, e que o padre pegou a chave e foi lá sozinho, e que esse padre, para tentar incriminá-lo, teria pego lá no cesto uma cueca já usada e mandou fazer esse teste. Daí ele começou a perseguir esse padre, falando que esse padre que tinha roubado essa cueca aí para prejudicá-lo. Esse padre pegou e entrou em surto. Eu era o representante do clero. Esse padre pegou e entrou em contato comigo. Eu falei, olha, eu não posso contar o que está acontecendo, mas eu te indico que você vá até lá e lá você conta para o arcebispo, que o arcebispo... E daí eu peguei e liguei para o arcebispo. Eu falei, olha, eu não contei o que está acontecendo, mas agora ele está culpando esse padre de ter roubado a cueca e ele vai pegar e fazer coisas contra esse padre e vocês têm que tomar providência. Daí foi quando o arcebispo teve que contar, né? E não só contou, mas áudios prova que ele entregou e falou, ó, quem fez tudo isso foi o padre Jorge. Daí, como ele estava querendo destruir a minha vida de uma vez por toda, daí foi onde ou ele saía, porque não tinha mais condições. Então, uma coisa que poderia ter sido evitada, uma coisa que poderia ter sido resolvido sem tanta exposição, algo simples, gente, é algo gravíssimo. Agora, assim, simplesmente queriam acobertar, queriam colocar panos quentes, e até hoje eu sou muito perseguido por ter adotado essas posturas que eu adotei e venho adotando. Inclusive ontem, Geraldo, eu soltei uma nota, né, que é algo muito complicado, né, é algo muito grave. Não é só escândalo sexual que a Diocese de Catanduva e região ali, né? Eu mandei para Roma já milhares de páginas denunciando coisas grotescas ali, não apenas de Valdir Mamed, mas de outros bispos ali da região.